Continuação do capítulo 8. Após a aprovação nas matérias que ficamos de recuperação, chegou então as merecidas férias. E fomos viajar. Fomos passar as férias na casa da minha irmã em Bento Gonçalves, cidade na qual aconteceu todas as tragédias que marcaram as nossas vidas. Minha irmã estava ainda tentando superar e esquecer todos os fatos. Sei o quanto era difícil. Ela continuava trabalhando na casa de família onde minha mãe trabalhava. Meu cunhado também estava tentando superar todos os fatos e os acontecimentos. Continuava trabalhando na mesma empresa. Meu sobrinho, muito sapeca, cada dia crescendo e se desenvolvendo. Uma criança saudável. Ficamos menos de 2 semanas na casa da minha irmã. Voltamos logo, pois ainda sentia muita angústia e tristeza naquele lugar. A cada dia que ali estávamos, lembrava que naquela casa já viveu uma família unida e feliz. Isto aumentava muito a saudade. E cada vez que eu olhava naquela direção do portão, todos os fatos vinham e a tristeza só aumentava. Eu e o Nando aproveitamos o restante das férias para ir pescar com o nosso primo, o Vando, que morava no interior da cidade, com sua mãe, a tia Wanda, e também seu esposo, e mais 2 irmãos, o Lucas e o Jonathan, que eram muito apegados ao meu querido avô Antônio. 3 meses se passaram rápido demais. Então, lá começou novamente as aulas. E ainda neste ano, comecei a estudar no turno da manhã, junto com meu irmão Nando. Eu já cursava a 6ª série. Muito mais divertido estudar de manhã do que estudar à tarde. Assim, todas as tardes eram livres para eu poder fazer o serviço de casa, é claro, mas também poder se divertir muito mais. Nesse meio tempo, meu avô Antônio ficou doente. Teve uma forte gripe após tomar um banho de chuva voltando da casa da sua filha, a tia Wanda. Ele teve que passar alguns dias no hospital. A vida dele ficou muito frágil. Às vezes ficava mais tempo no hospital do que em casa com a gente. Após aquela gripe forte que ele pegou, ficou então com uma tosse seca e com uma fraqueza no seu corpo. Aquele senhor forte não parecia mais o mesmo. Todas as noites tinha falta de ar. Algumas vezes precisava sair de casa para pegar um ar puro. Uma certa noite, o vô nos acordou. Ele estava apavorado. Estava passando muito mal. Não conseguia respirar. E rapidamente eu peguei a minha bicicleta e fui chamar o tio Natalino, que veio de carro e levou para o hospital de Nonoai. Nosso vô novamente ficou internado em decorrência daquela mesma gripe mal curada. O Nando foi visitá-lo no hospital. Meu avô perguntou por mim e pelos outros netos e pediu para comprar algumas coisas que tinha vontade de comer. Meu irmão prontamente comprou e as deixou para ele. Logo se despediu, voltando para casa com o meu tio Valentim. Quando desceram do ônibus, meu tio estranhou que havia um táxi parado na frente da sua casa. Ao se aproximarem, viu que o motorista era um amigo da família. Quando avistou o tio Valentim, ele desceu do carro e, trazendo em seu rosto um olhar triste, falou que o meu avô havia falecido
minutos após eles saírem lá do hospital. Meu tio, abalado com a notícia, entrou no táxi e voltou ao hospital, enquanto que o Nando foi avisar os demais familiares. Quando ele chegou em casa, notei que os seus olhos estavam vermelhos. Perguntei para meu irmão o que tinha acontecido. Transparecia sua aparência muito tristonha. Ao me abraçar, contou que o nosso querido vô Antônio tinha morrido instantes após eles saírem do quarto. Os vizinhos mais próximos da nossa casa logo ficaram sabendo, vieram à nossa casa nos dar força que precisávamos naquele momento. Mais uma vez, traçados pelas reservas do destino, dor e tristeza. Fiquei a noite toda imaginando o quanto meu avô iria fazer falta em nossas vidas, pois ele, desde a perda dos meus pais, estava sendo a nossa referência para tudo, era a nossa fortaleza. Foi ele que me ensinou a cozinhar, foi ele que me ensinou a temperar um saboroso feijão e muitas outras variedades de comida que ele me ensinou com todo amor e carinho. Jamais vou esquecer aquela voz carinhosa me chamando: Neguito, vem aqui temperar o feijão. Neguito, é assim que frita uma carne. E era assim que ele me chamava. Tudo o que aprendemos aos longos dos anos em que passamos juntos com o meu avô Antônio, vamos levar para toda a nossa vida e para os nossos filhos. Na passagem na terra, cumpriu tudo muito bem. Foi exemplo de pessoa, de filho, de pai, de avô, de vizinho, de amigo, de companheiro. Sua principal qualidade era praticar o bem a todas as pessoas. Sequer interessava a cor, religião e a classe social. Sua única filha mulher, a tia Wanda, não parava um só segundo de chorar pela morte de seu pai, a quem ela amava muito, muito mesmo. Seus filhos, o Jonathan, o Lucas e o Vando, ficaram ali com ela, ali abraçados, tentando consolá-la, mesmo sem saber ao certo o que estava acontecendo, pois eram crianças. Não sabia o porquê destas tragédias estarem acontecendo com a minha família, que em tão pouco tempo o destino nos tirava as pessoas mais especiais que faziam parte da minha vida. Inúmeras noites, um vizinho começou a passar as noites ali com nós, para cuidar da gente. O medo da morte me assustava demais. Não conseguia mais dormir sozinho. Metade da noite eu perdia o sono, quando eu conseguia dormir. As noites que eu conseguia pegar no sono, eu acordava apavorado, por causa de pesadelos. Abraçava meu irmão, que ficava sem dormir para cuidar de mim. Não sabia se poderia acordar vivo, pois o destino estava sempre pregando uma peça. Dali em diante tudo ficou diferente. Sem nosso avô, nossa rotina mudou novamente. Sempre quando a gente chegava em casa, o almoço já estava pronto, servidos na mesa.
E ele, com toda a sua simpatia, nos esperava sempre sorridente e feliz, pois ele amava muito, eu e o Nando também. Mas entre a solidão e a realidade havia chegado a hora de pôr em prática o que tínhamos aprendido com ele. Começamos a dividir as tarefas de casa. Quando um cozinhava, o outro limpava a bagunça que foi feito. E assim fomos encontrando as respostas para viver, tentando se acostumar com as reservas do destino, que daquele momento em diante seria o nosso professor. Continua.